um grupo técnico convidado pelo Ministério da Saúde para trazer orientações, não recomenda o uso de medicamentos como hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros como Redesivir, por exemplo, para o tratamento de pessoas com Covid. O parecer foi feito na gestão atual da pasta, que é comandada pelo ministro Marcelo Queiroga, e o estudo foi coordenado pelo professor Carlos Carvalho, da USP, e é com ele que eu falo agora. Professor, boa noite para o senhor. Quero que o senhor traga aqui para a gente um pouco sobre esse estudo. A gente vem falando bastante, já trazendo essa avaliação de outros países, de que esses medicamentos não são orientados para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Agora o pedido foi feito pelo Ministério da Saúde, com mais de um ano de pandemia, e o senhor e o grupo técnico, então, já concluíram que esses medicamentos para pacientes internados não são recomendados. É isso, né? Boa noite. Isso mesmo. A questão de um mês e meio atrás, quando o ministro assumiu, ele esteve na Faculdade de Medicina da USP, no ENCOR, no Hospital das Clínicas, e comentando que ele queria unificar as informações que estavam chegando para os médicos de ponta, para os médicos que atendem no sistema SUS, uma vez que existiam hospitais que estavam dando as suas diretrizes, existiam diferentes sociedades e associações médicas fazendo esses diretrizes. E o mesmo Ministério chamava um grupo de especialistas que também faziam algumas recomendações. Bom, então a ideia foi, ele pediu para eu coordenar uma reunião de todos esses especialistas, foi conversado com os presidentes de todas as sociedades médicas e associações que indicaram as pessoas mais adequadas para fazer essa discussão. E fizemos isso ao longo aí de 6 semanas, nos reunimos praticamente todos os dias por cerca aí de 2 horas cada reunião e estamos montando ainda uma linha de cuidados, desde o paciente de casa, ele chegando na unidade de saúde, ou seja, o nosso protocolo é para o ambiente hospitalar e não para o pré-hospitalar. Então, naquela época, os grandes problemas eram o oxigênio, era a intubação e era a ventilação mecânica, porque a letalidade estava muito alta dentro das UTIs. Então, montamos 3 grupos para discutir esses tópicos e depois fizemos reuniões para finalizar esses tópicos. E, além desses 3, fizemos ainda um sobre o tratamento farmacológico, que foi o 4º tópico. Então, quando o ministro esteve na CPI na outra semana, ele solicitou que esses capítulos que fazem parte dessa linha de cuidados passassem pela Conitec. Isso foi apresentado na quinta-feira da semana passada e foi aprovado com alguns detalhes e está em consulta pública pelos próximos 10 dias, mas já está disponível no site e já está valendo. Professor, e agora qual que é o protocolo, né? A gente sabe que há uma pressão política muito forte em relação a isso. Vimos na CPI novamente hoje senadores que querem que os médicos tenham autonomia para fazer o tratamento que assim compreenderem como o indicado para aquele paciente. Mas agora há esse documento que não indica todos esses medicamentos, como hidroxicloroquina, cloroquina, além desses outros que eu citei aqui na abertura quando eu estava chamando o senhor. Qual que é o protocolo, então? O médico não vai mais recomendar esses medicamentos, já que eles cientificamente, comprovadamente, não são eficazes no tratamento de pacientes com Covid? Isso. Veja, como eu afirmei, esse protocolo ele levantou todos os estudos e todas as recomendações e diretrizes e consensos nacionais e internacionais. Em nenhum local existe a recomendação para o uso desses medicamentos no ambiente hospitalar. E, assim como todos os estudos científicos que foram feitos do início do ano passado para cá, até eles foram interrompidos pela metade do ano, porque já havia sido demonstrado que para o paciente hospitalizado, para o paciente mais grave, esses medicamentos não têm qualquer efeito. Então, o Ministério da Saúde está esperando essa devolução da Conitec após esses 10 dias de consulta pública
para referendar essa informação oficial do Ministério da Saúde. Então, para paciente dentro do ambiente hospitalar, não está recomendado o uso de uma série de medicamentos, entre eles esse que você citou. Então, não há ainda nenhum protocolo do Ministério da Saúde que discuta o tratamento pré-hospitalar. Tem um documento que o Ministério soltou ano passado, que, como ainda não foi contraposto, ele está em vigor. Certo. Então, agora é tratar os sintomas mesmo, não é, doutor? O tratamento de sintomas. É essa a recomendação, pelo menos o que o grupo de pesquisa está avaliando, quer dizer, se tiver ali com febre, tratar a febre, mas não existe outra medicação, né? Veja, na realidade, no ambiente hospitalar, já existem alguns medicamentos com comprovada ação. Então, já se sabe que os corticosteroides, os corticoides, são muito importantes para aqueles pacientes que internam e necessitam de suplementação de oxigênio, ou são entubados e vão para a ventilação mecânica, e aqueles que ficam internados por uma atividade de geração de trombos e eventuais liberações de coágulos maior, induzida pelo coronavírus, e esse paciente ficando deitado no leito, ele tem maior risco, então a anticoagulação deve ser realizada em todo mundo que for internado. E estão surgindo agora alguns tratamentos, alguns antivirais, que podem ser utilizados no início da internação. Eles são eficientes em diminuir o tempo de internação dos pacientes, e foi aprovado na semana passada também um coquetel de medicamentos de anticorpos monoclonais para o período pré-hospitalar. Então, estão surgindo a cada dia aí novos tratamentos, que é o resultado dos testes que foram sendo feitos no segundo semestre do ano passado e no começo desse ano, que estão abrindo novas oportunidades de tratamento. Perfeito. Eu vou aqui então repetir a informação que eu dei quando eu chamei o senhor, que o grupo técnico que foi convidado pelo Ministério da Saúde, que é coordenado pelo professor Carlos de Carvalho, não recomenda hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros medicamentos como Remdesivir para pacientes internados com a Covid-19. Então, a informação agora do Ministério da Saúde, né, depois de um ano de pandemia, trazendo um estudo específico que foi comandado pelo professor Carlos Carvalho. Professor, eu agradeço pela sua participação aqui no UOL News. Muito obrigado pela participação. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade de esclarecer.